Uma guerra civil silenciosa começou por trás das grossas paredes do Kremlin. Vladimir Putin está jogando seus generais mais confiáveis e altos funcionários na prisão um por um. Por mais de 20 anos, Putin geriu os oligarcas, generais e chefes de inteligência com um equilíbrio delicado. A cola que mantinha esse sistema unido era fechar os olhos para a corrupção em troca de lealdade. Estamos falando de um equilíbrio tóxico, mas estável, onde todos recebiam sua parte. Todos conheciam os segredos uns dos outros, mas ninguém ousava afundar o navio. No entanto, a guerra na Ucrânia destruiu essa estrutura. Mais de 1 milhão de soldados russos foram enterrados no chão ou transformados em fantasmas sem retorno. Tanques, veículos blindados, torres de radar, caças, anos de acumulação, bilhões de dólares em tecnologia, misturados com os escombros da Ucrânia, se dissolveram em fumaça negra. Mas esta guerra foi perdida, não apenas no solo silencioso das linhas de frente, mas também nos salões de mármore sob o Kremlin, pois a força vital da Rússia, sua economia, está sangrando silenciosamente, assim como seu exército. Sanções internacionais são como punhais invisíveis, perfurando as veias de Moscou. As exportações de energia foram restringidas, o acesso ao SWIFT foi cortado, e a Rússia foi excluída do sistema bancário global. O Fundo Nacional de Riqueza, que antes era o seguro de sobrevivência de Putin, está diminuindo rapidamente. As reservas evaporaram. O rublo perdeu seu valor. Não há mais garantia aos olhos do povo em casa ou dos investidores no exterior. Grandes projetos de construção em todo o país foram deixados para apodrecer nos arquivos de planejamento. As barragens, rodovias e aeroportos que antes se erguiam como o orgulho da União Soviética agora existem apenas no papel. De Sibéria a Volgograd, todos os subcontratados estão à beira do colapso. O Estado não pode pagar. O sistema de licitações foi completamente paralisado devido à corrupção e à insuficiência de fundos. O setor financeiro também está sendo lentamente arrastado para a beira da falência. Instituições financeiras gigantes como VTB, Sberbank, a Gazprombank estão cambaleando devido a empréstimos impagáveis. Os empréstimos hipotecários não estão sendo pagos e pequenas e médias empresas estão indo à falência. Inadimplências em cadeia estão batendo como o último pulso no coração da economia, lento, irregular, mortal. As prateleiras do mercado estão cheias, mas não há poder de compra. As pessoas estão lutando até para acessar alimentos básicos. A inflação não é mais apenas uma estatística econômica, é um modo de vida. Todas as manhãs, milhões de cidadãos russos acordam tentando prever com medo o preço dos tomates, do pão, de 1 litro de leite. E esta crise atingiu não apenas o povo, mas também os filhos mais ricos do Kremlin. Bilhões de dólares em ativos de oligarcas contrabandeados para o exterior foram apreendidos. Mansões em Londres, iates na Côte d'Azur, contas bancárias em Genebra, tudo está agora congelado, bloqueado, cortando os últimos laços do Kremlin com o mundo exterior. A confiança dos investidores despencou e os parceiros comerciais estrangeiros viraram as costas um a um. A Rússia tornou-se isolada no cenário mundial. O número de líderes dispostos a apertar a mão de Vladimir Putin agora pode ser contado em uma mão. E esses dedos são principalmente aliados totalitários como a Coreia do Norte e a China. Tudo isso colocou os grupos de poder dentro do Kremlin uns contra os outros. À medida que o bolo encolhe, a única maneira de sobreviver é eliminar aqueles ao seu redor. O Ministério da Defesa, o FSB e a Guarda Nacional, antes considerados os bastiões mais inabaláveis de Putin, agora se tornaram terrenos de caça. Desde o início de 2025, casos de corrupção foram abertos contra pelo menos 99 altos funcionários, generais e deputados regionais. Isso significa uma média de 14 novos casos por mês, e esse número entrou nos registros como um recorde dos últimos 10 anos. O primeiro passo para entender essa grande purga é examinar a corrupção, que se tornou a arma mais afiada do Kremlin, e como essa arma foi transformada em um instrumento de poder. Na Rússia, a corrupção não é tanto um crime quanto o próprio sistema. A estrutura de poder vertical que Putin construiu é baseada em uma pirâmide, onde a lealdade é comprada com subornos e privilégios. Nesse sistema, todos, desde o policial de trânsito na base até o general no topo, usam sua posição para enriquecimento pessoal e passam uma parte de seus ganhos para o próximo nível na pirâmide. Esta é uma regra não escrita que garante que o sistema funcione sem problemas. É por isso que a acusação de corrupção é a arma mais poderosa do Kremlin, porque neste sistema todos, sem exceção, são culpados. Todo mundo tem uma fraqueza, ativos ocultos ou negócios ilegais. Isso dá a Putin e seus executores mais próximos a capacidade de eliminar qualquer um que desejem a qualquer momento, sob um disfarce completamente legal. As operações lançadas hoje não são uma operação de limpeza, mas uma purga política. O objetivo não é livrar a Rússia da corrupção, é eliminar figuras cuja lealdade a Putin é questionada, que falharam na linha de frente ou que se aliaram à facção errada na luta pelo poder no Kremlin.
Ironicamente, os alvos desta purga são os Siloviki, a burocracia de segurança e aplicação da lei, que são os pilares mais fundamentais do regime. Generais no Ministério da Defesa, coronéis no FSB, comissários no Ministério do Interior. Estas instituições, outrora os guardiões inabaláveis do poder de Putin, estão agora sendo caçados um por um internamente. Por trás desta purga está uma guerra de facções cada vez mais acirrada dentro do Kremlin. De um lado estão os veteranos que ascenderam ao poder com Putin, acumulando fortunas enormes no ambiente caótico dos anos 1990 e 2000. Para este grupo, a corrupção é um direito que conquistaram. Do outro lado está um grupo de Siloviki mais jovem, mais implacável e mais tecnocrático que surgiu com a guerra. Esta nova geração vê o estilo de vida extravagante e a corrupção imprudente da velha guarda como uma fraqueza, uma traição em tempos de guerra. Para eles, é inaceitável que bilhões de rublos que deveriam ter sido enviados para o exército estejam sendo gastos em palácios de generais, na costa do Mar Negro ou em carros de luxo para suas amantes. O conflito entre esses dois grupos, com Putin como árbitro, transformou-se em uma purga sangrenta. Putin está usando esta guerra tanto para consolidar seu próprio poder, quanto para criar bodes expiatórios para os fracassos na frente de batalha. Quando esta análise abstrata é detalhada com nomes e histórias, a gravidade da situação se torna mais clara. Eventos recentes parecem ter saído diretamente de um romance de suspense. A linha de aço que a Rússia tem tentado construir na fronteira ucraniana rasgou não apenas a linha de frente, mas também o próprio Estado, e essa destruição foi simbolizada pela morte do ex-ministro dos Transportes, Roman Starovoyt. De acordo com registros oficiais, foi um suicídio. Mas nos corredores do Kremlin, esse suicídio não foi apenas o de um homem, foi o suicídio da coesão interna do regime, de sua arquitetura de segurança e de sua cadeia corrupta de lealdade. Starovoyt era responsável pelos sistemas de fortificação ao longo da fronteira ucraniana que Putin havia promovido como sua nova cortina de ferro. Era um projeto no valor de bilhões de rublos, apresentado como uma iniciativa para redefinir o prestígio militar da Rússia, suas fronteiras geopolíticas e segurança interna. No entanto, esse orçamento massivo rapidamente se tornou o primeiro alicerce de impérios de riqueza pessoal. A quantia de dinheiro que Starovoyt desviou foi suficiente para fazer até Moscou franzir a testa. E finalmente, a morte chegou. Mas o que realmente abalou o público foi que essa morte não foi um caso isolado. No mesmo dia, o burocrata de 42 anos, Andrei Kornichuk, que trabalhava diretamente sob o comando de Starovoyt, também morreu. Causa da morte: insuficiência cardíaca aguda. Que coincidência! Na Rússia de Putin, corações parecem parar a qualquer momento. À medida que a rede de investigações se ampliava, espalhou-se como uma mancha de sangue pelo mapa político. O ex-governador de Tambov, Maxim Egorov, foi preso sob acusações de suborno em grande escala. Foi alegado que Egorov distribuiu fundos públicos para empreiteiros em projetos de infraestrutura regional e discretamente embolsou sua parte. Enquanto isso, a corrupção também estava surgindo na capital. Moscou, Alexei Soznikov, outrora uma estrela em ascensão em Moscou, estava agora no centro das atenções por acusações de desvio de fundos do Departamento de Construção de Belgorod. Junto com ele, não apenas funcionários municipais, mas também atores do setor privado, como o empresário de Novosibirsk, Sergei Petriakov, foram implicados na cadeia de corrupção. Isso já não era mais uma crise de regime. Foi sabotagem perpetrada pelo sistema contra si mesmo. Outro nome apanhado no laço apertado foi Rustam Zainulin, vice-governador de Belgorod. Ele foi detido sob acusações de fraude e uso de fundos públicos para ganho pessoal. Então, testemunhamos o mesmo cenário em Novgorod. No dia 22 de julho, o ministro dos Transportes da região, Konstantin Kuranov, foi preso como parte de uma investigação de suborno, seguido 4 dias depois por seu vice, Stanislav Shultsev. Esta cadeia de corrupção, que se espalha de uma região para outra, não estava rachando as estruturas de pedra do Estado russo, mas sim sua própria espinha dorsal. Mas os verdadeiros grandes terremotos atingiram a frente militar. O ex-vice-ministro da Defesa, Dmitry Bulgakov, foi acusado de desviar um total de 1 bilhão e 300 milhões de rublos. A carreira de Bulgakov foi como o cérebro por trás da gestão das artérias logísticas do exército russo, mas após os desastres de abastecimento na guerra da Ucrânia, ficou claro que esse cérebro estava cheio de tumores. Imediatamente depois, o ex-chefe de pessoal do Ministério da Defesa, Yuri Kuznetsov, foi acusado de montar uma rede de suborno enquanto estava no cargo. Uma busca em sua casa descobriu 100 milhões de rublos em dinheiro e uma grande quantidade de propriedades de luxo. Já não era uma questão de ganância individual, mas de um saque institucional sistêmico. O major-general Valery Muminjanov foi preso por corrupção na aquisição de materiais de fortificação e equipamentos militares enquanto servia no Distrito Militar de Leningrado. Este desenvolvimento confirmou que até os sistemas de defesa no Noroeste foram construídos com tijolos podres, e o próximo dominó a cair foi o tenente-general Vadim Shamirin. Como vice-chefe do Estado-Maior, foi descoberto que ele direcionou bilhões de rublos em licitações para sistemas militares de alta
alta tecnologia. O tribunal o condenou a 7 anos de prisão. O tenente-general Ivan Popov, que também estava envolvido no mesmo caso, recebeu uma sentença de 5 anos por desviar sistematicamente materiais de fortificação enviados para uso nos territórios ocupados da Ucrânia. No entanto, a queda mais chocante entre aqueles mais próximos do círculo interno do Kremlin ocorreu com Timur Ivanov. Conhecido por sua proximidade com Putin e servindo como vice-ministro da Defesa, Ivanov recebeu uma sentença de 13 anos de prisão por aceitar grandes subornos em conexão com atividades de construção em Zaporizhia. Esta grande purga não apenas encerrou as carreiras ou vidas de alguns generais, mas desencadeou uma reação em cadeia que dinamizou as fundações da estrutura estatal da Rússia, infligindo feridas profundas e duradouras militarmente, politicamente e socialmente. O efeito mais devastador no terreno poderia ser chamado de paralisia de comando. Em um ambiente onde generais e oficiais viviam constantemente com medo de prisão, demissão ou pior, cair de uma janela, ninguém se atrevia a tomar iniciativa, assumir riscos, tentar novas táticas ou assumir a responsabilidade por uma derrota. Agora significava suicídio de carreira, até mesmo suicídio literal. Esta situação transformou o exército russo em uma estrutura extremamente rígida, previsível e lenta. Os comandantes passaram a esperar a aprovação de Moscou até para as menores decisões. Isso criou uma desvantagem fatal para eles contra a estrutura de comando mais flexível, rápida e criativa da Ucrânia. Além disso, a purga de comandantes experientes levou à sua substituição por figuras mais jovens, mais leais, mas muito menos experientes. A lealdade absoluta substituiu o mérito. Esses novos comandantes eram hábeis em dizer a Putin o que ele queria ouvir, mas eram novatos em gerenciar operações militares complexas. Essa cegueira estratégica levou a um aumento nos erros táticos que custaram a vida de milhares de soldados na linha de frente. O exército tornou-se um corpo massivo que havia perdido seu cérebro e se movia apenas pela força bruta. Politicamente, essa purga pode parecer, à primeira vista, ter fortalecido o poder de Putin. Ele estava eliminando seus rivais e estabelecendo controle absoluto. No entanto, isso é uma demonstração enganosa de força. Na realidade, Putin está desmantelando os próprios pilares sobre os quais seu poder se sustenta. O Siloviki, a burocracia de segurança que o protegeu por 20 anos, garantindo seu poder, agora se transformou em um pântano de medo e insegurança. Generais estão delatando uns aos outros. Unidades de inteligência estão conspirando umas contra as outras. Esta situação está tornando Putin uma figura cada vez mais solitária e isolada no Kremlin. Ele está cercado por conselheiros bajuladores e covardes que apenas dizem o que ele quer ouvir. O fluxo de informações reais foi cortado. Esta é a armadilha mais perigosa em que um ditador pode cair. Ele se torna prisioneiro de sua própria propaganda e perde o contato com a realidade. Enquanto Putin acredita que tudo está sob controle, ele está na verdade cortando as pernas do próprio trono com suas próprias mãos. A estrutura vertical de poder não é mais um edifício sólido, mas uma ruína cheia de rachaduras que pode desmoronar a qualquer momento. Para os cidadãos russos comuns, essa onda de expurgos apresenta um quadro confuso e preocupante. Embora a televisão estatal apresente isso como uma limpeza contra traidores e corruptos, o alto número de prisões e o fato de que essas pessoas eram heróis ontem e são traidores hoje está minando fundamentalmente a confiança do povo no Estado. Putin tinha um contrato não escrito com o povo russo. Não se envolvam em política e eu lhes proporcionarei estabilidade e segurança. No entanto, esta purga destruiu a imagem de estabilidade. Se nem mesmo generais de alto escalão e ministros estão seguros, como os cidadãos comuns podem se sentir seguros? O peso econômico da guerra, as perdas crescentes e agora esse caos no topo do Estado estão espalhando a sensação de que o contrato de Putin não é mais válido. Embora isso possa não levar imediatamente a uma revolta, aprofunda a raiva, decepção e cinismo que se acumulam dentro da sociedade. Este é um veneno silencioso, mas mortal, que lentamente corrói a legitimidade do regime. Em última análise, o que está acontecendo por trás das paredes do Kremlin é muito mais do que uma simples luta pelo poder. É um processo de autodestruição desencadeado pela pressão da guerra na Ucrânia. Em seus esforços para garantir controle absoluto e transferir a culpa pelos fracassos para outros, Putin está desmantelando a estrutura que construiu ao longo dos últimos 20 anos com suas próprias mãos. Cada general expurgado é uma experiência perdida para o regime. Cada oficial preso é um elo rompido do sistema. Cada coronel que cai da janela é uma semente de medo espalhada pelos corredores do Kremlin. Esta purga massiva não é um sinal de força de Putin, mas prova de sua maior fraqueza e paranoia. Um líder que teme seus próprios generais, seus próprios chefes de inteligência, sua própria sombra, não pode levar seu país à vitória. Pelo contrário, ele arrasta seu país com ele para um abismo de incerteza e caos. A história está cheia de histórias de líderes que devoraram sua própria revolução. O grande expurgo de Stalin deixou o exército soviético sem liderança às vésperas da Segunda Guerra Mundial e custou milhões de vidas. Hoje, a purga moderna iniciada por Putin pode ter levado a Rússia à beira de uma escuridão semelhante. A rebelião no palácio pode parecer ter sido
sido suprimida, mas, na realidade, pode ser apenas a primeira faísca de um incêndio maior se espalhando por todo o país. As paredes do Kremlin agora ocultam não apenas poder, mas também um medo crescente, insegurança e os ecos do colapso. Esta imagem sombria nos mostra que a guerra da Rússia na Ucrânia está sendo perdida não apenas nos campos de batalha, mas também nos corredores do Kremlin. A corrupção não é apenas um crime econômico. É um sinal silencioso, mas devastador, de um regime apodrecendo por dentro. Se você também quer dar uma olhada nos bastidores da guerra, no funcionamento interno do poder e nos pontos onde os equilíbrios globais estão se rompendo com este tipo de análise aprofundada, não se esqueça de se inscrever neste canal. Seus comentários e contribuições para este vídeo e compartilhar seus pensamentos são muito valiosos para nós. Escreva seus pensamentos abaixo, deixe sua voz ser ouvida nesta discussão. Não se esqueça de deixar um like e compartilhar este vídeo com amigos que você acha que acharão interessante. Nos vemos novamente em novos vídeos. Fique atento, fique bem, fique atento, fique bem, fique atento.